hoje a galera pediu sobre Control Tower. Não sei se é de comer, né? Não sei do que é. Mas aí... É de comer, passar um pão ou jogar xadrez, né? Então, não sei. É aqueles assuntos assim que, tipo, eu fui lá, né, bestamente olhar lá no painel, vi que o negócio é bruto, né? E aí eu descobri, né, que tem uma pessoa que eu já converso com ela já há algum tempo, né? Porque o TDC só traz coisas boas na minha vida, né? Então aí eu falei, Amandinha, eu sei que você é uma pessoa que fala dessas coisas também. Ajuda o pai, vai, ajuda essa alma caridosa. Lembrando que são assuntos recorrentes que a gente demorou mais de 100 lives para trazer, que é em detalhes aí a parte de... em detalhes, né? Mas mais especificamente, com mais foco, vamos dizer, né? A parte de multi-account strategy, que a gente tem falado um pouco, e de landing zone ao mesmo tempo, e com control tower ao mesmo tempo. Amanda é atualmente arquiteta de soluções na AWS, né? Então, Amanda, se apresente, fale aí, já introduz aí o tema da live hoje. Qual é o tema da live hoje, Matheus? Gerenciando múltiplas contas com a AWS Control Tower. Que dor resolve isso, Amanda? Mas assim, eu que não manjo muita coisa, né? O que ter conhecimento sobre o Control Tower resolve de problema? Eu que estou chegando na AWS ou eu que já estou na AWS e aí estou lá conversando com a da rede lá para fazer uma migração muito louca, né? O que resolve? Obrigada pelo convite aí, Cris e Flávio. Prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente vai falar bastante sobre Control Tower. E, assim, para resumir, Cris, também não vou dar spoiler, a gente vai endereçar essa pergunta durante a apresentação, mas o Control Tower, ele te ajuda quando você precisa gerenciar, né, um ambiente de multi-account na AWS, pensando em melhores práticas, né, de gerenciamento. Então, a gente sabe que tem como você ter ali organizations, né, em linhas gerais, colocar ali as suas contas, talvez centralizar log numa conta, segurança em outra, mas aí para você ter o gerenciamento desse ambiente de maneira centralizada, o Control Tower ele ajuda bastante. Mas eu não vou falar muito mais coisa, porque senão vai perder a graça aqui a apresentação, né? Vamos direto ao assunto. Bom, então, de novo, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com o pessoal da rede, sempre muito gentis comigo. Obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Quinto, eu sou arquiteta de soluções da AWS, e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de múltiplas contas com o AWS Control Tower. Aqui uma agenda breve, né? Então, a gente vai passar um pouco sobre conceitos aí. Então, o que é o Control Tower? Por que ele faz sentido? Aonde que as land zones entram nesse assunto, né? Por que a gente não está utilizando apenas organizations? Depois a gente vai para a parte de demo. E aí, por fim, a gente vê lá como é que vocês podem entrar em contato com a AWS ou com a da rede, como é que vocês podem continuar, né, evoluindo aí, aprendendo mais sobre a AWS também. Então, vamos falar um pouquinho sobre conceitos aqui, né? Em linhas gerais, né, o que os clientes eles querem fazer quando eles vêm para a AWS, né? Então, quando um cliente ele cria ali a sua conta na AWS, né, quando às vezes impulsionado por um parceiro, como a da rede, às vezes de maneira isolada, ele vai lá, não, quero começar a utilizar os serviços da AWS, né? Quais são os principais motivadores, né, dessa decisão? Então, principalmente, né, a parte de construir soluções. Então, como a AWS possui diversos serviços das mais diversas verticais, digamos assim, né? Então você pode ter serviços ali de computação, de mobile, de storage, de segurança, você consegue juntar, né, esses blocos que a gente chama para construir soluções utilizando a AWS. Como o console da AWS, você consegue gerenciar todos esses blocos e construir as suas soluções com poucos cliques. Então, por exemplo, quero subir uma máquina virtual, e aí eu quero expor essa máquina virtual na internet através de um load balancer, e eu também quero colocar esse load balancer atrás de um DNS, né? Se a gente pensar como é que a gente faria isso antigamente, né? Então, se a gente estivesse num ambiente 100% on-premises, como é que a gente faria para subir uma máquina virtual, colocar ela atrás de um load balancer e expor ela atrás também de um DNS, né? Colocar esse load balancer atrás de um DNS. Pensa o quanto de configuração
você teria que fazer, né? Então, desde configurar ali a máquina em si, o hardware, instalar um hypervisor, subir a sua máquina virtual, aí talvez contratar um load balancer público aí de mercado, configurar também um servidor de DNS, então tem uma série de coisas ali que você teria que fazer. Utilizando a AWS, você consegue fazer tudo isso também, né, com poucos cliques, utilizando a console totalmente online, né? Então, hoje o nosso foco é mais voltado para a parte de Control Tower, mas vocês vão ver como a console ajuda bastante no gerenciamento do ambiente. E também, o último pilar, porém, provavelmente o mais importante, para manter, né, deixa eu tirar o mouse aqui, para manter os seus dados de forma segura, né? Então, você consegue hoje armazenar dados no AWS, seja em Object Store, seja em bancos de dados, você consegue fazer tudo isso de maneira segura, né? Então, seguindo boas práticas de segurança da AWS, você pode colocar os seus dados, fazer migrações de dados, armazenamento, backup, que seja, tudo de maneira segura no ambiente da AWS. Mas vamos lá, aqui eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos, já devem ter, né, provavelmente já trabalharam com a AWS no passado, estão trabalhando com a AWS agora. Como é que é feito o gerenciamento das contas AWS, né? Então, a partir do momento que você cria ali uma conta na console e começa a utilizar, como é que você faz esse gerenciamento, né? Então, eu que já venho de longa data aí trabalhando com a AWS, comecei, e provavelmente muitos de vocês que estão aqui com a gente também começaram assim, alguns provavelmente ainda estão operando assim, com uma conta única, né? Então, você vai lá no console, cria uma conta e aí você coloca tudo dentro dessa mesma conta. Então, você coloca o seu ambiente de homologação, de produção, ambiente de desenvolvimento, o seu ambiente de dados, tudo numa conta só. Isso gera uma série de dificuldades, né? Então, você começa a ter dificuldade para gerenciar esse ambiente. Então, tem muito recurso no mesmo lugar, muitas pessoas normalmente operando, né? Então, o time de DevOps, o time de SRE, todo mundo operando a mesma conta. O ambiente começa a ficar complicado e bagunçado porque as próprias pessoas que gerenciam, elas começam a perder ali o tato para a criação de recursos, então já para de colocar tag, né, para de criar recurso tagueado baseado em um modelo padrão, não consegue mais rastrear, né, esses recursos por esse motivo, e aí, por fim, as pessoas começam a esbarrar umas nas outras, né, então imagina que você tem lá todo o ambiente de homologação, produção e desenvolvimento numa conta só. Você está utilizando o RDS lá para colocar os seus bancos de dados, e aí, daqui a pouco, o time de desenvolvimento criou um banco MySQL lá dentro do RDS de produção, e aí começa toda aquela confusão que a gente já sabe como é que é, né? Então, você começa a ter muitas VPCs, então, uma VPC que liga com a outra, e você não sabe quem está ligando quem, como é que você configura os seus peerings, você já perdeu totalmente o rastreamento, né, de como é que você vai fazer ali o particionamento dos seus blocos de IP. O seu ambiente de logs, ele fica junto com as suas aplicações também, e aí você perde o tracking de quem está enviando logs para esse ambiente. O IAM vira um caos, né, então você tem lá usuários que já não estão mais na empresa, tem access key, secret key sem rotacionar. Os serviços começam a ser compartilhados, como eu falei, o case do RDS, mas também poderiam ser outros serviços, então você cria um bucket S3 ali para uma finalidade de produção, e aí começa a colocar coisas de desenvolvimento só para fazer um teste, mas acaba esquecendo, e aí vai ficando ali um ambiente bem descontrolado, né? O billing, ele é único, então como eu comentei, já perdeu o traquejo de colocar tag, de gerenciar esse ambiente, você também não consegue fazer o seu billing de maneira segmentada, né? Então, quem é que está usando esse monte de EC2 aqui, por exemplo? É o time de desenvolvimento, mas não tem tag, então como é que a gente sabe? Vai chegar lá o billing, o custo da EC2, e você não consegue fazer o tracking de quem realmente está consumindo esse valor X de EC2, né? E os padrões a gente já perdeu há muito tempo aqui, né? Então, tudo isso gera um ambiente um pouco complexo de ser gerenciado. E com isso a AWS começou a criar ferramental, né, para te ajudar a gerenciar melhor esses ambientes, e aí foi sendo desenvolvido, né, um modelo de contas, de múltiplas contas na AWS. Salvo engano, por volta de meados de 2014, eu já trabalhava com a AWS, todo mundo utilizava uma conta só. E aos poucos, essa cultura de múltiplas contas, ela foi sendo inserida e difundida no mercado, e hoje em dia é o que normalmente a galera está utilizando, né? Mas aí surge a questão, como é que a gente utiliza múltiplas contas sem gerar o mesmo problema
de forma descentralizada, né? Porque os mesmos problemas que a gente comentou sobre uma conta única da AWS, eles podem vir a acontecer com múltiplas contas. E aí vai ser mais trabalhoso ainda de você fazer o tracking de quem fez o quê. Por quê? Porque você vai ter log em um monte de conta, você vai ter usuário IAM criado em uma conta, usuário IAM também criado em outra conta. Você não sabe também, da mesma forma, qual VPC faz conexão com outra VPC, por que faz? Não lembro mais quem foi que colocou isso aqui. Então, o problema seria o mesmo, né? Então, para isso, a AWS desenvolveu uma série de serviços e ferramentas, né, que podem ajudar, né, os nossos clientes a gerenciar esses ambientes. Então, a principal ferramenta, talvez, é o AWS Organizations. A gente vai falar um pouquinho mais, né, conceitualmente do AWS Organizations mais à frente, mas é importante vocês saberem como é que o AWS Organizations funciona, né? Então, aqui para a nossa estrutura de múltiplas contas, ele vai ser a ferramenta principal, porque é nele que você vai registrar outras contas, é nele que você sabe, por exemplo, quais são as policies que estão atachadas a essas contas, quem foi que criou essa conta, quem que é o usuário, o master, né, o root dessa conta, esse tipo de coisa. Também é possível segmentar qual organização essa conta está, unidade organizacional, exatamente dizendo, né, que essa conta está atrelada, esse tipo de coisa. Então, para a gente ilustrar, né, como seria um ambiente de múltiplas contas na AWS de maneira ordenada, para que a gente não venha a ter o mesmo problema que a gente teve com o ambiente com uma conta só, tem essa ilustração aqui. Eu vou deixar já tudo carregado as setinhas para facilitar. Então, uma das possibilidades, né, e o importante aqui, pessoal, é vocês entenderem que isso aqui vai variar de case para case, né? Então, se na sua empresa faz sentido você ter as suas contas da AWS segmentadas por produto, vai em frente, cria suas contas, né, de workloads ali, que eu tô falando ali da seção de workloads. Vai em frente e cria suas contas baseadas em produto, não tem problema. Se para você já faz sentido ter as contas segmentadas por business units, né, por unidades de negócio da sua empresa, também não tem problema algum. Você cria as unidades organizacionais baseada nisso e cria as contas abaixo das suas unidades organizacionais. Um modelo que eu particularmente gosto bastante para ambientes menores, obviamente, que para mim faz sentido, é o modelo com um ambiente de produção, pré-produção, desenvolvimento e serviços compartilhados, né? Então, produção, pré-produção e desenvolvimento, o nome meio que já diz, né? Ali onde você está, conta de desenvolvimento, onde você está ainda codando, quebrando o ambiente, tentando entender como é que faz sentido. Pré-produção já está ali bem azeitado o seu produto, né? Você já faz os testes finais no ambiente idêntico ao de produção, e produção é realmente onde o seu usuário final vai consumir os seus workloads, né? E os serviços compartilhados, aí pode variar, mas um bom exemplo que a gente pode utilizar aqui para serviços compartilhados são serviços de CI/CD, né? Então, por exemplo, empresas que utilizam GitLab ou Jenkins, algo nesse sentido, ferramentas open source, elas poderiam ser inseridas, né, na conta de serviços compartilhados. E aí é por esse motivo que, se vocês seguirem a setinha verde, né, você vai ver que de serviços compartilhados, ela é interligada, né, com o ambiente do data center, do seu data center. Às vezes você ainda tem algumas aplicações que rodam ali. Ela é interligada com o seu ambiente de produção, de pré-produção, de desenvolvimento, porque é ali que o seu CI/CD todo está configurado. Tá certo? Isso é só um exemplo de serviços compartilhados, poderiam ter alguns outros também. Isso para a área de workloads, né? Agora, aqui o que a gente chama de core, né, seriam basicamente dois, né? Então, a parte de segurança, então você pode criar uma unidade organizacional, desculpa, de segurança, e aí ter uma conta de security e uma conta de logs, né? Então, na sua conta de logs, você pode jogar os logs de todas as suas aplicações lá para dentro, VPC Flow Logs, logs de Load Balancer, todos os logs, né, e tracking de ferramentas da própria AWS que você poderia vir habilitar. Então, CloudTrail é um bom exemplo disso. Tudo isso você pode jogar na sua conta de logs, né, fazer ali o fluxo dos logs para essa conta. E aí, por esse motivo, essa conta, em alguns cenários, precisaria, por exemplo, ter VPC Peering configurado com a conta de produção ou com a conta de serviços compartilhados. E aí os seus, como a gente falou que poderia vir a ser um problema, né, os seus peerings, eles vão sempre fazer sentido, né, então você sabe que a conta de logs, ela vai ter conexão com a maioria ali das contas, porque ela vai receber logs de todo mundo. Já a conta de dev, faz sentido que ela tenha comunicação com as contas de serviço compartilhado apenas, por quê? A gente não quer que o ambiente de desenvolvimento fale com o ambiente de produção, pode vir a dar problema aí, se a gente tiver um string de conexão, por exemplo, de banco de dados trocada,
Isso poderia gerar um problema ali no seu ambiente produtivo, tá apontando para o seu banco de desenvolvimento ou vice-versa, que é pior ainda. Então, aí a gente já consegue isolar alguns problemas que poderiam acontecer de maneira corriqueira no ambiente com uma única conta AWS, a gente consegue isolar até em nível de rede mesmo. E aí a conta de segurança, você poderia habilitar, por exemplo, serviços de segurança da AWS, então a GuardDuty é um bom exemplo de serviço que você poderia vir a habilitar. A conta de networking, se necessário apenas, você poderia também fazer, quando é preciso habilitar algum serviço de networking muito específico, você poderia habilitar esse serviço nessa conta e aí fazer o roteamento, né, para todas as contas ali. Aqui tem a conta de sandbox também, né? Então, essa conta aqui embaixo, ela poderia vir a ser uma conta que você disponibiliza para os seus desenvolvedores aprenderem em AWS. Esse seria um bom exemplo de por que ter uma conta de sandbox, né? Então, todo mundo pode aprender AWS aqui nesse ambiente, e a gente controla o custo, né? Não pode passar de X reais ali, X dólares por mês. E aí os desenvolvedores conseguem se desenvolver, né, na AWS utilizando essa conta. Então, esse aqui é um exemplo, né, de como que você poderia vir a organizar os seus ambientes utilizando múltiplas contas AWS, todas elas segmentadas dentro de unidades organizacionais, e aí, claro, isso aqui é um exemplo, você poderia quebrar da maneira que fizer mais sentido para o seu negócio. Mas como que a gente gerenciaria, né, tudo isso? Se vocês olharem, é um desenho deveras complexo, né? Ele pode vir a também trazer um certo grau de complexidade, né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o AWS Organizations, que pelo menos a maioria de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar nas outras lives aqui da rede, inclusive. Então, com o Organizations, você gerencia o ambiente de múltiplas contas. Você pode ir lá criar uma nova conta, você consegue ir lá deletar uma nova conta, né? Ver ali se ela tá, qual que é o status dessa nova conta para ela ser deletada, por exemplo. Em nível de gerenciamento de segurança, ele fornece o SCP, que a gente chama, que é o Service Control Policies. Essas Service Control Policies, elas podem ser aplicadas em uma conta de maneira geral, né? Então, lembra das policies do IAM? São policies também, mas elas são aplicadas a um usuário, a um grupo ou a uma role, por exemplo. Já o Service Control Policy, ele pode ser aplicado a uma conta de maneira global. Então, um bom exemplo de uma Service Control Policy é fechar uma zona, por exemplo. A gente não quer uma região, a gente não quer que seja criado nada na região, em qualquer região que não seja a Virgínia. Então, só vai utilizar a Virgínia aqui na conta de Sandbox, por exemplo, porque a gente prefere a Virgínia, seja por qual motivo for. Esse é um exemplo de Service Control Policies. E as unidades organizacionais, que são as OUs, que a gente chama normalmente, então daqui para frente, se eu for me referir a unidades organizacionais, eu vou chamá-las de OUs, que são separações lógicas, né, que você pode fazer dentro do seu organizations e colocar suas contas ali dentro. Então, você vai montando meio que um diagrama, né? Então, embaixo da minha OU, por exemplo, do meu produto e-commerce, eu tenho 6 contas. Então, sejam contas de produção, de homologação, do meu produto e-commerce. Então, tá segmentado ali, eu consigo ver isso, né, na console de maneira mais visual. Agora, falando de Control Tower, e a gente vai se aprofundar mais nele mais para frente, mas só para vocês terem um panorama geral, você também consegue fazer o gerenciamento de múltiplas contas. Mas aí, ao invés de você ter Service Control Policies, você já tem Guardrails. A gente vai falar mais deles lá para frente. A gente também tem as OUs, né, as unidades organizacionais. Mas aí já surge um novo conceito, que é a fábrica de contas, né? Vamos usar em português para todo mundo entender, mas seria uma vending machine, né? Então você consegue ir lá e clicar, quero uma nova conta AWS aqui, porque vai ter um novo produto que a gente está lançando, eu preciso criar uma nova conta. Pô, mas Amanda, você falou que a gente conseguiria fazer isso com organizations, né? Sim, você consegue. A diferença é que na fábrica de contas, mantém em português aqui, você consegue, por exemplo, dizer que você quer que as suas subnets sejam todas privadas. Então, para evitar, né, problemas de ataque ou algo do tipo, de alguém que não tem tanta experiência com redes, né, subir instâncias EC2, por exemplo, em subnets públicas, você consegue dizer que todas as suas contas só terão subnets privadas. E é isso que você consegue dizer ali na sua fabriquinha de contas AWS. Então, isso é um dos exemplos do porquê que você é mais robusto você criar as suas contas utilizando o Control Tower. Você também, nativamente, talvez,
seja a palavra, você já ganha um gerenciamento de usuários e acessos, né? Então, quando você está trabalhando com organizations, você precisa, né, definir, basicamente, uma estratégia para você gerenciar os acessos das suas múltiplas contas, senão vai acontecer aquele mesmo problema que a gente estava conversando, né? Então, um usuário IAM em cada conta, todo mundo acessa tudo, aí perde o MFA de uma conta, não tem acesso a outra conta. É melhor você centralizar isso. Você poderia criar uma conta de segurança, por exemplo, configurar o IAM, utilizar a switch role? Sim, é uma possibilidade. Mas o Control Tower, ele traz para você automaticamente, nativamente, o gerenciamento de usuários através do AWS SSO. Para mim, faz total sentido utilizar o SSO, mas é claro que, como eu venho comentando, é caso a caso, né? Definir caso a caso. Quando eu for mostrar a demonstração, fazer a demonstração para vocês vão entender por que eu acho que faz mais sentido. O Control Tower, ele também traz um tracking de atividades do que foi feito, né? Então, você consegue ter um log ali já na ferramenta do Control Tower de quem criou uma conta, quem criou um guardrail, quem desabilitou um guardrail, esse tipo de coisas. E, por fim, um dashboard bem interessante de gerenciamento, né, de todo esse ambiente, porque o Organizations, ele não te traz, né, um dashboard com informações, né, baseado nos dados que ele tem ali. É uma lista de contas, no máximo um diagrama. Já o Control Tower, ele realmente traz um dashboard bem interessante. Mas eu estou dando spoiler só para vocês ficarem com gostinho, porque a gente vai mostrar no momento da demonstração. Beleza, Amanda, mas e as landing zones, né? Em alguma palestra do TDC, lá com o Cris, eu já tinha ouvido falar sobre landing zones, né? Onde é que elas foram parar? O que era? Como é que funciona isso? Pessoal, as landing zones, elas possuem um jeito fácil, talvez simples, né, de fazer o deploy de uma solução que ela faz a automação de todo esse processo que a gente conversou, né? Então, de manter contas de segurança é uma boa prática? Sim. Fazer uma conta só para gerenciar os logs é uma boa prática? Também. Então, as landing zones, né, o conceito, talvez, de landing zones, ele te auxilia a fazer o deploy, né, de um ambiente de AWS multi-account. Como que isso foi criado, né? Então, baseado nas melhores práticas de AWS, né, e recomendações do que foi sendo feito ao redor do mundo, né, como é que as pessoas estão gerenciando multi-accounts, como é que a gente pode fazer isso de maneira bem enxuta, os próprios arquitetos da AWS desenvolveram essa solução, né, vocês vão ver por que eu chamo de solução, e disponibilizaram para os clientes finais, né. Traz segurança também, traz ferramentas de governança, todas elas habilitadas, então a AWS Config, por exemplo, faz bastante sentido estar habilitado aqui, por padrão no AWS Landing Zones ele já vem habilitado. Ele cria também, foi daí que veio, né, esse conceito, talvez, de vending machine de contas, então é uma maquininha de contas que você vai lá e clica, que é uma conta nova, ele cria para você, e o deploy disso, ele é totalmente automatizado, porque você imagina você criar, né, todo esse ambiente na mão, né, então fazer na mão e ali criar as contas, criar o organizations, fazer todos os peerings que são necessários, habilitar todos os serviços de governança, tudo isso traz um certo trabalho, né, uma mão de obra necessária aí nesse ponto. Então, as landing zones, as landing zones, né, elas fazem o deploy automatizado dessa solução. E por que eu estou chamando de solução, né? Porque eu empaco aqui chamando de solução. Porque ela é mais do que um conceito, ela é realmente uma solução. Então, para quem não conhece, quem está aprendendo AWS, pessoal, entrem na página de Solutions. Então, pode ir nesse link aqui. Depois eu posso mandar ele aí no chat, ou se o Cris ou o Flávio quiser mandar aí no chat também para facilitar. Amazon.com/solutions, basicamente. E aí tem uma série de soluções que são desenvolvidas pelos times de arquitetos da AWS lá. E entre essas, né, tem as landing zones, né, a AWS Landing Zone, não sei porque eu estou falando do plural, é a AWS Landing Zone, que é uma solução que ajuda os clientes da AWS, né, a fazer o setup, né, de um ambiente seguro de multi-account baseado em melhores práticas. Então, Landing Zone é isso. Mas aí, Amanda, onde que entra o Control Tower aqui, né? Se a gente tem organizations, a gente tem Landing Zone, por que você fica batendo na tecla de AWS Control Tower? O AWS Control Tower, ele é a produtificação, talvez, ele é um produto que foi criado em cima do conceito de landing zones, né? Então, ao invés de você ir lá e fazer o deploy da solução, é interessante também fazer o deploy da solução para ver como é que funciona, para aprender um pouco mais, mas agora isso já foi encapsulado pela AWS e virou um produto. Então, se você tem acesso a alguma conta da AWS, já pode ir lá e pesquisar, né, na console ali, por Control Tower, você vai ver que é um produto que tem na sua conta, disponível ali
as maioria das regiões está disponível para você. Então, ela facilita, esse produto ele facilita ainda mais, né, o AWS Control Tower, ele facilita ainda mais a estratégia de gerenciamento do ambiente multi-account. Então, as Control Towers, elas eram, não sei porque eu tô falando por o Landing Zone, ele era baseado ali em CloudFormation, as melhores práticas, é uma solution, você consegue ir lá e clicar e fazer o deploy, mas ele não é um produto, ele não sofre tantas atualizações quanto um produto AWS. Para você, por exemplo, como a gente sempre fala, né, que vocês podem dar sugestões sobre os produtos para fazer isso em cima de uma solução, seria mais complexo. Então, o Control Tower ele traz todos esses benefícios para o cliente. Então, você consegue fazer a automação do seu setup de contas, você consegue gerenciar, né, as aplicações de políticas e você tem um painel para você gerenciar todo esse ambiente. Esse ambiente ele pode vir a se tornar bem complexo. Existem clientes que têm mais de 100 contas para gerenciar. Então, você imagina se gerenciar 100 contas, 200 contas ali, tudo na mão, né, no Organizations ali e de olho. Então, o painel, ele realmente ajuda bastante nesse ponto. Então, agora pensando, né, no AWS Landing Zone como um serviço, né, qual que é a estrutura dele, né? Então, ela é o Control Tower, como a gente vem conversando, né? Então, por baixo do Control Tower existe o conceito de Landing Zone, tenham isso em mente, né? Então, o Control Tower, se vocês verem aqui nesse diagrama, aqui no mouse, ele utiliza Organizations, né? Então, tudo que a gente falou aqui sobre Organizations, todo o conhecimento que você tem sobre Organizations, ele não vai ser perdido. Você continua utilizando Organizations também. Mas, por default, ele já habilita, por exemplo, a AWS Single Sign-On, a AWS SSO, para você gerenciar os seus usuários para o ambiente multi-accounts. Ele também faz o deploy de um Service Catalog, que é o que tem por detrás, né, da nossa vending machine de contas AWS. Cria as OUs também, né, então, lembra que eu falei? Unidades organizacionais, a gente vai chamar de OU. Então, tem a Core, né, então, que são as contas principais, talvez a gente pode chamar assim, as contas meio que obrigatórias de você ter no Landing Zone, que é a parte de auditoria e a parte de segurança, etc., e a parte de logs, né, e aí aqui embaixo você já tem as contas já são criadas para você também, então você tem uma conta de agregação, por exemplo, de logs, que seria para CloudTrail e AWS Config, e na parte, na OUD, auditoria, você também tem as contas de segurança, né, então serviços de segurança, os logs de segurança, tudo isso é enviado para esse ambiente aqui. Então, aqui alguns conceitos, né? Então, Landing Zone, um ambiente da AWS pré-configurado, seguro, escalável, com várias contas, baseado no Architect Framework, que também foi desenvolvido pelos arquitetos da AWS. O gerenciamento de multi-accounts é feito utilizando Organizations, beleza? A gente já está ciente disso. O gerenciamento de identidade e acesso federado utilizando o SSO. Então, você pode, por exemplo, plugar o seu AD no Director Services e utilizar ali, puxar todos os seus usuários e gerenciar dessa maneira. Ou você pode também ir criando usuário por usuário. Posso mostrar para vocês como é que funciona. Os logs centralizados, com o CloudTrail e a AWS Config, indo todos para a conta ali de logs. O acesso à auditoria entre as contas, né, com a AWS SSO e o IAM também, faz total sentido, a gente pode continuar utilizando o IAM para criar policies, por exemplo, do que o usuário pode fazer naquele ambiente, esse tipo de coisa. O provisionamento das contas através do Service Catalog e o monitoramento de todo esse ambiente através do CloudWatch e o SNS, tá bom? Agora, alguns conceitos sobre Control Tower antes da gente ir para a console mesmo e ver como é que funciona, né? Então, uma Landing Zone, a gente já falou, um ambiente, um architect com várias contas, com boas práticas. Guardrails. Guardrails são regras, né? Lembra das SCPs? Eles são mais ou menos as regras de SCPs, só que eles fornecem uma governança para o seu ambiente de maneira contínua e você consegue gerenciar elas, habilitar, desabilitar, criar novas, tudo através do console do Control Tower. O Account Factor, que é a vending machine de contas, ou a fábrica de contas, que a gente vem falando, também é uma forma de você configurar e padronizar a criação ou provisionamento de novas contas de maneira centralizada, né? Então, você cria um padrão. Como é que as contas da empresa da Amanda são criadas? Elas são criadas dessa maneira. Então, todas as contas são criadas assim, para a gente não perder o tracking. E um dashboard, que é para você conseguir gerenciar tudo aquilo ali para o seu time de SRE e DevOps gerenciar aquele ambiente. Beleza, já falei bastante, estou ficando até sem voz já. Vamos para a console agora, fazer uma rodada de demonstrações. Não ouvindo aí, Amandinha, não. Um ponto bem interessante que você falou, que você frisou,
mas que, cara, pra gente aqui tem sido uma mãozaça na roda. Assim, primeiro que o modelo anterior de Landing Zone via CloudFormation é muito ruim, na verdade, é impossível de você adicionar contas existentes, né? Então, assim, é complicado de você, quando você já tem ali as contas existentes ali, em geral, a solution foi feita para você subir a landing zone primeiro, né, e depois você ir criando as contas. A gente tem visto como evolução mesmo, assim, cara, agora é Control Tower, assim, né, claro que tem ainda suas questões de limitações, de região e tal, que depois é bacana a gente falar, mas a solução é Control Tower. Agora, cara, um negócio que é filezaço é a questão da organização de network, né, porque cara, você abstrai totalmente. Porque quer criar uma conta, cara, já vai com a parte de rede, subnet, no padrão que você especificou, no padrão que você determinou, com as políticas que você exigiu, o Cloudflare mandando para uma outra conta, né, seguindo os padrões do Well Architected, meio que assim, sem medo de ser feliz, né? Eu quero criar uma conta sem medo de ser feliz ali, sem medo de não passar nada. Então, assim, já é uma abstração maior do que só a infraestrutura como código, né? Você tem aquilo no dashboard e o código acontecendo por baixo ali, né? Exatamente, ele vem como um produto mesmo, né? Então ele entrega de fim a fim uma solução para justamente facilitar a vida dos nossos clientes, né? Todos os produtos da AWS eles vêm com esse propósito e baseado nas recomendações dos clientes, né? Então o Control Tower foi criado vendo essa necessidade que surgia no mercado de ter um ambiente centralizado para o gerenciamento de um ambiente multi-account AWS, né? Isso aí, é a pergunta, né? A solution do Landing Zone deve morrer, né? Eu acho que deve ser, entre aspas, descontinuado, parar de ser atualizado. Acho que é o caminho mais provável, né? Cara, não sei dizer, assim, a última vez que eu olhei, ela ainda estava recebendo atualizações, então... A gente usa também. Que estejam utilizando, exatamente, então ela deve sofrer atualizações ainda e continuar lá disponível para os clientes. Mas, como eu falei, né, para clientes que estão começando agora, claro que vai depender do tamanho da sua organização também. Se você tem uma organização menor, talvez o Control Tower não faça sentido, mas dependendo do caminho, o Organizations vai se tornar muito, muito simples, porque você precisa, e o Control Tower entregue exatamente. Aí não tem por que mais ir e aplicar a solution de Landing Zone ao invés de habilitar o Control Tower. Não, tem razão total. Bora para demo, que eu já tomei muito do seu tempo. Bora, não, imagina, fica à vontade, a casa é sua, cara. Bom, pessoal, para quem não conhece, essa é a console da AWS, às vezes tem gente que não trabalha com AWS ainda, é o primeiro contato. Então, aqui, todos os serviços da AWS, né, eles são agrupados aqui, como eu falei lá no início da apresentação, né, às vezes baseado em uma vertical, podemos chamar assim, talvez. Então, computação, tem satélite, tem ground station também, segurança, gerenciamento e governança, storage, database, então... Todos os serviços estão aqui, e como eu falei, para quem tem acesso aí, né, a um console da AWS, pode precisar pelo Control Tower, que ele é um produto que ele vai estar disponível aí para você na maioria das regiões, se não me engano, e cada vez mais a gente está indo para mais regiões também. A AWS está migrando o Control Tower para muitas regiões. Bom, pessoal, vamos começar a demo, então já vou começar explicando por que eu não vou criar um Control Tower aqui agora ao vivo, tá? O Control Tower, ele leva em média aí uns 50 minutos para fazer o setup do ambiente, então a gente não teria tempo disponível aqui para configurar. Mas, quando você vai configurar o Control Tower pela primeira vez, as únicas coisas que você precisa fazer, levar em consideração, dois e-mails para você configurar a sua conta de auditoria e a sua conta de logs, né, a conta de segurança e a de logs. Então, são contas da AWS, você precisa ter um e-mail atrelado a ela também. E você precisa configurar também o usuário do SSO. Então, não tem muito o que ver na primeira tela do Control Tower. Eu poderia deixar um print, passou pela mente, esqueci, mas é importante vocês saberem que foi por isso que eu não comecei criando aqui o Control Tower para todo mundo ver, beleza? Então, esse aqui é o dashboard que eu tô falando tanto e com tanto, deixa eu fechar isso aqui, tanto e com tanto amor, né, desde que a gente começou aqui o papo, e por que ele é interessante, né? Só isso aqui já ajuda muito. Então, aqui você tem um sumário, né? Vou colocar em português aqui, só para facilitar. Algumas palavras, a tradução literal não ajuda, mas algumas ajudam, né? Então, aqui tem um resumo total do ambiente, né? Então, quantas contas você já tem configuradas e criadas ali no seu ambiente,
Hoje são 4, mas a gente pensa que poderia ser uma empresa multinacional com sede em todos os países do mundo, e em cada país tem a sua equipe de desenvolvimento, e tem seu time de DevOps, seu time de SRE, mas se você quer ter a visão do todo, né? Então, que poderiam ser 200 contas atreladas ao AWS Control Tower. E você conseguiria saber disso aqui de maneira simples, né? Só olhando o dashboard. Aqui também, quantas OUs, né, a gente tem? Então, temos 2 só, mas também, como eu falei, poderiam ser várias. Se tiver algum recurso que não está em conformidade, né, que ele, então, por exemplo, a gente pode colocar um guardrail aqui que fala que a gente não quer que desabilite o config em nenhuma conta. Então, o AWS Config ele tem que estar habilitado em todas as contas que estão abaixo desse Control Tower aqui, dessa organização. Se alguém desabilitou, né, essa conta por algum motivo, ela vai aparecer aqui pra gente. Então, aí você já vai saber, putz, a conta do time da França, de DevOps, do produto X, tá fora de compliance. Já pode entrar em contato com esse time, orientá-los, por exemplo. É um exemplo da utilização aqui dos recursos em conformidade. Aqui, as unidades organizacionais que elas já vêm criadas, mas a gente também pode criar outras. As contas que são inscritas, né, então aqui a gente tem 3, então 2 elas já vieram por padrão, que é a de auditoria, né, que se lembra lá do desenho, e a de logs também. Essa daqui é a conta principal, né, que eu tô utilizando aqui, a minha conta pessoal, e aí eu criei uma conta demo também, só para demonstrar, né, como é que seria mais uma conta aqui no ambiente. Então, tá vendo? Ele já vem para unidade organizacional customizada, ela está em conformidade, ela tá, beleza, tá inscrita aqui na nossa organização. Tá online aí, não? Tô ouvindo, manda. Uma dica aí, ó, principalmente quando você vai fazer demo, fazer teste, no Gmail, para esse tipo de coisa, funciona o maisinho. Então, eu ponho um maisinho, por exemplo, M. Alves, Florencio, mais teste 1, teste 2, teste 3, então você pode criar áreas que são nomes diferentes ali. Boa. Tem que criar contas aí para brincar aí, fica a dica, até pra galera que tá assistindo também. Boa, é uma boa dica, então, por exemplo, aqui nessa conta de demo, eu já coloquei 1, 2, 3. Então, já esse e-mail, ele provavelmente ele não existe, tá? Então, é um e-mail que eu inventei para criar uma demo. Então, eu coloquei 1, 2, 3 aqui, poderia ser um maisinho, algo do tipo também. Se porventura você precisa confirmar ele ali, você dá um maisinho e você vai receber o e-mail de confirmação lá na conta sem o maisinho, entendeu? Boa. Boa dica aí pra galera brincar também. Aqui, alguns guardrails, né? Então, a gente pode até abrir aqui alguns deles para vocês verem, mas a ideia é que vocês vejam que já veio assim, não fui eu que criei os guardrails. Então, esses guardrails, eles são baseados, né? Vamos aqui na lista de guardrails. Eles são todos baseados, né, em boas práticas realmente do ambiente, né? Então, a gente fala que, né, o guardrail, ele está dizendo aqui que você não pode deletar arquivos de log, por exemplo. Por quê? Porque por compliance você precisa ter um exemplo, tá, pessoal? 5 anos de log armazenado. Então, se você deletar, pode ter algum problema de compliance na sua empresa. Então, a gente poderia colocar uma rotina para depois de 3 meses, 6 meses, jogar esses logs para o Glacier, né, para armazenar isso de maneira mais fria. Mas isso é um exemplo de guardrail que já veio por padrão. Está habilitado, né, a criptografia em descanso para os arquivos de log, então eles estão todos criptografados. Vamos ver um mais para baixo aqui. A gente habilita o AWS Config em todas as regiões, por exemplo, né? Então, se você criar, tem um espertinho lá de DevOps, fala, não, eu vou criar aqui, deixa eu ver, vamos ver uma região aqui, vamos criar em Sydney, vou criar aqui uma POC em Sydney e ninguém vai ver. Então, o config está habilitado em todas as regiões que estão disponíveis para utilizar aqui. Então, o time de segurança, o time que operar aqui o Control Tower, ele vai estar vendo as suas ações. CloudTrail também em todas as regiões. Então, esses são alguns guardrails, tem mais, né? São 2 páginas de guardrails que já vem por padrão. Então, aqui, foi legal, porque aqui a gente veio para 2, na verdade, muito importantes. Então, por exemplo, é extremamente importante habilitar o MFA para o usuário root das contas, da conta. Então, por questões de segurança, essa é uma recomendação aqui, fortemente recomendado pela AWS. Também é fortemente recomendado que os seus S3 buckets não tenham acesso de leitura para o público, e nem de escrita, que é o de baixo aqui. Então, tudo isso, quem já trabalha com a AWS há algum tempo sabe que são recomendações
de segurança que você vê lá no Well Architecture, você pode ver também, por exemplo, quando você vai criar um bucket, ele já te avisa. Então, são coisas que o Guard-Rail, ele traz para você se lembrar de maneira proativa, digamos assim, para não deixar no poder da mente de cair no esquecimento aí. Beleza? Então, foi legal que a gente já passou aqui pela sessão de Guard-Rails. Agora aqui, o primeiro é o dashboard, a gente já foi lá, né? Agora aqui, a seção de unidades organizacionais, né? As OUs, como a gente vem falando. Então, tem as três aqui, eu criei essa daqui, essa custom, mas aí tem a core, e essa custom poderia se chamar o nome do produto, aquilo lá que a gente já conversou, né? Varia de organização para organização. Aqui as contas, então, como eu falei, né? Tem as contas que já veio por padrão, uma conta que eu criei, que foi a demo, só para a gente fazer um teste, mas listariam todas as suas contas que estão enrolled, né? Então, que foram, como eu posso traduzir isso? Que estão assinadas, talvez, a essa organização. Oi? Aplicadas. Boa, obrigada. Que estão aplicadas aqui a essa organização. Aqui o Account Factor, né? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar mesmo, mas é o que o Flávio acabou de comentar, né? Então, aqui, a parte de networking, você pode deixar toda configurada como padrão. Então, lembra que eu falei, às vezes o seu desenvolvedor não tem tanta experiência com a parte de redes, e deixar ele trabalhar com subnets públicas, que eu não vou entrar no mérito aqui de explicar, mas a gente pode fazer uma outra rodada, se não já teve aqui também, provavelmente já teve. Então, a gente pode desabilitar, né, ou deixar acessível, ou desabilitar aqui, para que as suas VPCs não tenham subnets públicas na conta, né? Então, quando você criar uma nova conta, ela vai subir com uma VPC já pré-configurada, e aí ela não vai vir com subnets públicas, só subnets privadas. E aí aqui a gente pode configurar, né? Quero 2 subnets privadas, quero nenhuma, ou quero uma. Quais são os blocos de IP, né? E esse é um problema bem recorrente, talvez, né? Que acontece quando a gente está começando a criar ambiente multi-accounts, né? Porque se você não tomar cuidado com os blocos de IP que você vai utilizar, você pode começar a ter overlap de IP, seja com o seu ambiente on-premise, seja com o seu ambiente multi-accounts aqui. E aí, em determinado momento, você descobre que a sua conta de produção está batendo o CDR com a sua conta de serviços compartilhados. E aí você não vai conseguir fechar para elas se comunicarem ali através de uma VPN, um VPC peering. Ou uma região com a outra, às vezes, também, né, Mandinha? Às vezes São Paulo com Norte Virgínia. Você quer tirar o proveito das duas regiões, você acaba não consegue, porque está dando overlap. Exatamente, aí você vai sofrer problemas de overlap. Então, aqui mesmo você já pode determinar qual é o range que você vai trabalhar. Quando você precisar mudar também, você já muda aqui e aplica para todo mundo, beleza? Isso aqui foi o que o Flávio comentou que é interessante, eu comentei lá no começo também. Realmente, essa parte de Account Factor, ela ajuda bastante no dia a dia de quem trabalha com multi-account. E aí, se a gente fosse criar uma nova conta, já a gente clica aqui em Enroll Account. Alright. Então, a gente pode colocar um e-mail qualquer aqui. Beleza. Aí tem que dar um nome para essa conta. Vamos chamar ela da rede Live. Beleza? A gente precisa de um e-mail para o SSO. Olha, SSO, digita GG, né? E também usuário e senha. Então, usuário para o SSO não precisa de senha. Meu nome, porque é muito bonito esse nome. Então. E aqui a gente poderia, se tivéssemos criado, né, outra Organization Unit, a gente poderia clicar aqui também para ver. Só ver se não vai dar algum erro, porque tem alguma coisa já. Tá, eu acho que eu tenho alguma coisa já criando, que eu deixei criando para vocês, mas esse seria o passo a passo já para você criar a sua conta. Então, pode ver que são pouquíssimos campos aí que você tem que preencher, né? Na verdade, um e-mail, como o Flávio deu a dica aí, poderia ser um maisinho. Um nome, um display name para sua conta, um usuário de SSO, e aí um nome aqui também para o seu usuário SSO, beleza? E aí dá um pay, enroll account aqui, você consegue ver essa conta sendo criada. Como eu acho que tem alguma coisa sendo criada, a gente pode ver. Lembra que quem está criando tudo... Por baixo dos panos. Por baixo dos panos, vou deixar isso daqui aberto para você, gente, sempre voltar aqui. Quem que está rodando por debaixo dos panos? É o Service Catalog. Então, se você quer ver o que está acontecendo realmente... Que por baixo dos panos. Que por baixo dos panos são CloudFormations maravilhosos, mas
Não vem ao caso. O importante é que também não vai entrar muito no mérito do Service Catalog, daria para fazer uma rodada só sobre Service Catalog, mas aqui só para vocês entenderem, né? Então, o Service Catalog, até o próprio Control Tower, tá vendo? Ele gera o portfólio, né? Então, portfólio é realmente uma boa palavra para descrever. O seu portfólio dos produtos que você vai criar ali embaixo. Então, se a gente vier aqui, beleza. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, a versão do que foi criado pelo Control Tower, né? Então, qual que é o ID, né, do que foi criado? Baseado em qual template que isso foi criado, né? Então, como o Flávio comentou, né, por baixo dos panos. Se você for descendo, né, no final de tudo, no início da vida, sempre vai ter um CloudFormation rodando por baixo. E a gente consegue realmente ver esse CloudFormation aqui. Então, isso aqui é você ir realmente dive deep ali no que está acontecendo dentro da sua conta, né? Então, lembra os campos que a gente preencheu? Nome da conta, o e-mail, o usuário SSO primeiro nome, o usuário SSO último nome, o e-mail também do SSO, qual que vai ser a Organization Unit. Então, tudo isso, tudo que a gente viu aqui, quando a gente dá um Enroll Accounts, por baixo dos panos tem um CloudFormation rodando aqui. Sim, que é legal que para algumas coisas, em alguns casos específicos, é bacana você saber que você pode chegar a um nível de customização para algumas situações bem específicas, né? Exato. Se achar que faz sentido precisar customizar, né, adicionar mais campos, mais variáveis, faz total sentido você ir ali no código mesmo do CloudFormation, que está por baixo do Service Catalog, você consegue fazer um deploy, né, de uma nova versão do seu produto, por exemplo. Então, se a gente clicar aqui, você poderia colocar um novo produto nesse portfólio ou algo do gênero. Editar uma questão de rede ali, que dentro de uma regra específica, que você quer colocar ali alguma questão a mais e tal. Exato. O CloudFormation, ele traz para você, né, essas possibilidades de customização, e como por debaixo do Service Catalog e a CloudFormation, você consegue também fazer essas adições, mudanças que sejam. Agora que a parte de usuários, né, então, por que lembra lá no começo que eu falei que eu acho muito bacana utilizar o AWS SSO quando você está pensando em gerenciar um ambiente multi-accounts com bastante usuário? Você consegue fazer o acesso, né, através das suas contas. Então, você tem acesso a uma URL, né, e um painel, realmente, para você fazer o login, e você poderia, por exemplo, customizar esse endereço para facilitar o acesso para o seu time. Então, aquela URL, todo mundo sempre esquece, né, que no final tem o /console, todo mundo sempre perde aquela URL. Então, você ter um dashboard para gerenciar o seu ambiente multi-account faz total sentido, né? Então, eu criei um usuário aqui, eu acho que é isso. Vou fazer o login com ele, se eu não esqueci a senha. E também ele mesmo pode pedir o reset da senha, aí vai direto para o e-mail dele, facilita bastante o gerenciamento no dia a dia. E aí, o usuário demo aqui, ele tem acesso só a duas contas, né? A conta que eu quero mostrar para vocês é justamente a demo account, que foi aquela conta que eu falei para vocês que eu criei para mostrar uma conta criada manualmente, né? Não as contas criadas de maneira automática pelo Control Tower. E aí, aqui você consegue fazer o gerenciamento tanto do console, quanto, sabe quando o usuário... Deve ter alguém de DevOps ou de SRE assistindo a gente. Sabe quando o usuário te pede, eu preciso da sua... Fechar aqui, por questão de segurança, né? Mas eu preciso da sua Access Key, da sua Secret Key, da minha Access Key, da minha Secret Key, para configurar o meu AWS CLI aqui, por exemplo. Aí vai lá o analista de DevOps ou de SRE, de infraestrutura, que seja, e pega isso e passa para o cara. Então, aqui, clicando aqui, que eu não vou clicar por questões de segurança, você consegue gerar a Access... Tudo bem que só tem read-only, mas você consegue gerar a Access Key e a Secret Key para o seu usuário. Ou também ele pode acessar o console, né, das contas que ele tem acesso. Esse usuário demo, ele só tem acesso à conta demo, que foi a conta que eu criei. E a de logs também, só acesso de view. Mas ele poderia ter acesso às contas, por exemplo, ele é um desenvolvedor júnior, ele poderia ter acesso a todas as contas de todos os produtos no ambiente de desenvolvimento, para ele começar a aprender, treinar aquela conta de sandbox que a gente comentou, então faz bastante sentido. E aí vai granularizando, né? Por exemplo, aqui, eu deixei administrator de propósito, porque para a conta demo, usuário demo, faz sentido ele ter acesso de administrator. Mas para a conta de logs, que é uma conta que está o log de todo mundo, não faz sentido. Então, ele só tem acesso de view, ele só consegue ter read-only nos recursos.
Agora aqui, na conta de demo, ele consegue fazer tudo, né? Então, pode criar um recurso aqui, qualquer coisa. Então, veja, para a gente acessar, a gente não entrou naquela página da AWS, console, né, e digitou o usuário e senha. A gente foi no dashboard do SSO mesmo para fazer o gerenciamento. E aqui você conseguiria criar um bucket, simplesmente, ou S2, qualquer recurso que essa pessoa tiver o acesso disponibilizado por aqui. Beleza? Agora vamos ver como é que seria o usuário do administrador mesmo, né? Então, eu sou dona dessa conta, beleza? Se eu também não esqueci a senha. Olha, acabou de memória. Aqui, eu sou admin de tudo, né? Então, eu tenho acesso tanto à conta de demo, que eu criei para o Demogorgon, quanto às contas de auditoria, de log, e a conta master, onde o Control Tower está configurado, né? Onde ele está rodando. Então, se eu precisar acessar essa conta, né, como administrador, eu posso ir lá e clicar aqui em Management Console e eu vou ter acesso a essa conta. Já o usuário demo, ele não teria. Lembra que essa conta, ela nem apareceu para o usuário demo, só apareceu log e demo. Beleza? Então, cara, isso aqui facilita muito o dia a dia, principalmente do time aí de SRE, DevOps, infraestrutura, esses admins, que gerenciam segurança, governança, SysOps e whatever. DevSecOps, agora o DevSecOps, Champion, Security Champion agora. Então, tem bastante gente. Então, isso facilita bastante a vida, porque você precisa gerenciar um ambiente multi-accounts e lembrar, mesmo que você configure a switch role, eu sempre perco ali qual que era aquela conta mesmo, que nome que eu coloquei aqui na switch role. Então, isso aqui facilita muito a vida dos esquecidos como eu. E aí, aqui, eu já tenho um usuário totalmente administrator, né, no Control Tower, e aí, essa aqui é do Control Tower. Lembrando que aí também tem implementado, né, conceitos do tipo, putz, alguém logou na conta lá de log, ou na conta de segurança, já vai mandar notificação para quem tem que ser notificado. É possível ter esse nível de abstração, esse nível de configuração, que a gente precisaria fazer manualmente, tal, o Landing Zone já trazia, e no Control Tower agora ele também traz essa questão, peraí, é boa prática para conta de segurança, quando alguém logar nela, um grupo de e-mail ou a conta de segurança ser avisada, né? Então, você tem esse nível de abstração que está tudo ali, meio que uma framework de administração de contas da AWS. Né? Perfeito, Flávio. E aí, agora, só para a gente encerrar aqui, a gente já viu como é que funciona o consolezinho aqui do SSO, que facilita a vida. Como é que o time que gerencia isso, né, iria criar novos usuários, configurar as permissões, configurar quem acessa qual conta. Então, tudo isso é no serviço de SSO mesmo. Então, para quem não viu, cliquei rápido, talvez. Aqui, na conta master, onde está configurado o seu Control Tower e, por consequência, a sua Organizations. A gente vê em Organizations, só para provar. Tá vendo aqui, ó? Lembra que eu falei? Organizations a gente continua utilizando. Não tem muita coisa aqui criada também, né? Não dá para ver, mas também teria aqui tudo bonitinho, gerenciado, todas as AUs, quem está embaixo de cada U, tá vendo? A gente está na U Core e aqui as continhas abaixo dela. Então, por baixo dos panos roda também o Organizations, eu falei durante o PPT, e aqui eu estou mostrando para vocês. E aí, para gerenciar o SSO, mesma coisa, conta master, onde está rodando o Control Tower, e aí aqui você consegue gerenciar os seus usuários, né? Então, eu criei um usuário chamado Demo aqui. Coloquei ele num grupo de DevOps, mas só para demonstrar mesmo. E aí, aqui, nas accounts, né, eu consigo, por exemplo, ver aqui na conta master, né, na conta principal, né, qual que é o account ID, qual que é o e-mail que está assignado a ela. Eu posso colocar mais um usuário para gerenciar essa conta, para acessar essa conta? Quais são os permission sets, né, que estão definidos ali? Então, permission sets são baseados em roles, né, do IAM também, mas eles já vêm pré-configurados para você. Então, por exemplo, tem aqui a de administrator, que dá full acesso para você gerenciar a conta. Mas também tem só de read-only, tá bem? Então, os permission sets aqui que você pode assinalar a sua conta. Ou se você precisar também fazer... Lembra que eu falei em algum momento, eu acho que eu falei, que você poderia plugar o seu AD, fazer o gerenciamento desse ambiente com AD, você também conseguiria. Tá? Então, não temos nenhuma application criada. As contas, então, aquela conta, né, a conta de demo que eu falei que eu criei, ela veio para aqui automaticamente. Você não precisa adicionar as suas contas aqui. Uma vez que você criou a conta utilizando, né, através do Control Tower,
essa conta automaticamente ela já vem para o AWS SSO, ela já está no Organizations, você já consegue fazer o gerenciamento dela de maneira automática. Nela já foi habilitado o CloudTrail, nela já foi habilitado o AWS Config, já está habilitado o CloudWatch para algumas coisas, então tudo isso já vem de maneira nativa, né? Você não se preocupa em, putz, criei uma nova conta, mas esqueci de colocar lá no SSO. Putz, criei uma nova conta, mas ela não está debaixo, isso acontece, tá, pessoal? Ah, mano, a gente criou uma nova conta, mas ela não está embaixo do AWS Organizations. Aí eu falo, pô, então como você criou? Não, eu fui lá, Amazon.com, AWS e tal, criaram uma nova conta e criei. Não, mas aí ela não vai ser gerenciada pelo seu ambiente. Ah, mas agora eu já coloquei um monte de coisa dentro dela, e agora? Não, beleza, dá pra gente colocar na Organization, mas ela não vai estar no padrão, você vai ter que aplicar todo. Então, para evitar tudo isso, sempre cria a conta através do Control Tower, que ele, de maneira automática, ele já faz toda essa configuração para você. Tá certo? Pessoal, para quem está acompanhando aqui papos, né, da rede, se quiser entrar em contato com a gente da AWS também, pode enviar um e-mail. Para quem está aprendendo, está começando agora, pode continuar aprendendo utilizando a AWS Training Certifications, tem bastante treinamento lá que vocês podem acessar. E é isso.